Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sou a professora Fernanda. Estaremos juntos hoje na nossa aula de número 27 de História do segundo ano. Vamos lá? Preservação da memória é o tema da nossa aula de hoje, tendo como objetivos, então, compilar histórias da família e conhecidos registradas em diferentes fontes e identificar objetos e documentos pessoais que remetem à própria experiência ou à da família e discutir as razões pelas quais alguns objetos são preservados e outros descartados. E para a nossa atividade, o que você vai precisar? Do seu caderno de história, seu lápis de escrever, sua borracha e também lápis de cor. Então, junta tudo aí, deixa tudo a postos, para assim que acabar a nossa aula, você já ir fazer sua atividade. Combinado? Então, vamos lá. Preservação de memórias. Então, quando nós cantamos uma cantiga, transmitida como de geração em geração, nós fazemos o quê? Entramos em contato com as memórias e as tradições compartilhadas pelas pessoas que as cantaram no passado, não é mesmo? Então, por mais, que a gente até já conversou em aulas anteriores, por mais que às vezes a letra mude um pouquinho ou muda um pouquinho de cada região, Cada região às vezes acontece de mudar um pouquinho a letra da música, mas a intenção, e o princípio, a base veio da onde? De alguém que lá no passado já criou ela, não é mesmo? E você aí, conhece essa pessoa? Não? Eu também não. Então, são pessoas bem antigas, que trouxeram história e que nós até hoje fazemos o quê? Preservamos essa memória. Isso mesmo. Então, as músicas, as histórias e as cantigas são o quê? Muito importantes, pois elas revelam o quê? A referência às informações no modo como essas pessoas pensavam, como as pessoas que criaram por meio dessas memórias, podemos descobrir o que era importante para essas pessoas que viveram quando? No passado. Por meio do motivo, os registros dessas memórias devem ser o quê? Preservados com muito cuidado, Que nem nós temos lá a cantiga. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte meia, vamos dar. O anel que tu me destes era vidro e se quebrou. O amor que tu me tinhas era pouco e se acabou. Então, se a gente parar para pensar e analisar? Então, essa cantiga nos traz uma música, mas também nos traz o quê? Conhecimento, nos traz uma história vivida, Mesmo essa outra dos escravos de Jó, quem conhece? Escravos de Jó jogavam caxangá, tira, bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue, zigue, zá. Então, olha só, a história, se a gente for reparar, então, na letra que essa cantiga nos traz. Então, com certeza foram o quê? Fatos acontecidos no passado que as pessoas acabaram o quê? Criando brincadeiras, criando cantigas, Os museus, então, produzir e reunir histórias, Então, quem faz isso? Que produz e reúne, as memórias, são o quê? Os museus.
museus, isso mesmo. Então, neles, o que acontece? Eles abrigam os registros e as lembranças dessa memória, que é compartilhada por pessoas, não é mesmo? Ou seja, da memória coletiva e também permitem a produção de novos registros e memórias. Lembram que a gente viu na nossa aula anterior que tinha aquele museu que as pessoas podem contar suas histórias e que fica lá gravado? Então, essa é uma história o quê? Individual, pessoal da pessoa, né? Mas tem histórias que são o quê? Que são coletivas de todo mundo, né? Que cada um viveu a um fato. Mesma coisa, o fato que nós estamos vivendo hoje. Você aí, na sua geração, está vivendo o quê? Um fato histórico, uma pandemia, o Covid-19, um vírus, né, que impactou o nosso mundo, não só a nossa cidade, não só nosso estado, o nosso país, mas sim o mundo inteiro, né, um vírus pequenininho que a gente não enxerga a olhos nus, né, precisa do microscópio lá para conseguir enxergar, mas que é o que? Algo terrível, devastador. Então isso é o que? São fatos gerais, né? Que um dia no futuro vocês poderão estar contando para gerações mais novas que vão nascer, para quem um dia tiver, né, irmãos mais novos, ou até quando vocês forem adultos e futuramente, né, quando forem adultos e tiverem filhos, vão poder contar, olha só, quando eu era criança, aconteceu esse fato. Então, é um fato que não é só seu, né, que toda a população vivenciou, que foi, né, da doença, do vírus, que acabou matando muita gente. Então, isso ocorreu com todo mundo, né? Mesma coisa quando tem uma guerra, né? São fatos históricos que toda a população vivenciou e vai poder contar. Claro, uns vão contar de uma forma, outros vão contar de outra. Para alguns, né, mesma coisa o vírus. Para alguns, acredito que pode ter, né, acontecido alguma tragédia, pode ser que você aí na sua casa conhece, infelizmente, alguém que já veio a falecer de Covid, mas também pode ser que na sua família ninguém tenha passado, ou ninguém tenha pego, ou tenha pego e se recuperado. Então, essas memórias e esses registros, né, vão ficar para sempre e vocês vão o quê? Poder compartilhar um dia, né, no futuro. Então, nesses locais, os registros, né, nos museus, recapitulando aqui os nossos museus, os registros, eles são o quê? Selecionados, eles são preservados e estudados, né, esses objetos. Então, os documentos e relatos que guardam ajudam o quê? A descobrir a relação entre a memória que pertence a todos e a história de cada um, né? Então, somente esses registros e objetos que vão ficar lá contando a história, né? Então, mesma coisa hoje. A minha avó, infelizmente, ela já é falecida, né? Então, o que eu tenho de memória dela aqui? Eu tenho as histórias que ela me contava, eu tenho a memória o quê? Das comidas gostosas que ela fazia, né? E quando eu pegar um objeto ali, uma fotografia, um objeto, se eu presenciei, se ela me contou a história daquele dia, né? No exemplo de uma foto, se ela me contou a história do que ocorreu naquele dia, eu vou saber. Se ela não me contou, infelizmente eu não vou saber, mas eu vou poder fazer o quê? Pesquisar, procurar pessoas, né, da minha família que talvez saibam solucionar, que saibam me falar o que ocorreu naquela data, naquele dia. E o mundo, então, que queremos? Além do museu da pessoa,
né, que é um museu virtual que nós vimos na nossa aula anterior, que reúne histórias da vida das pessoas, lembram? Há muitos outros tipos de museu. Vocês sabiam disso? Não? Como, por exemplo, museu de arte, museu de tecnologia, museu de línguas, entre outros. Então, cada um desses museus guardam o quê? Coisas diferentes, né? E que contam a história, preservam as memórias, né? Então, as cantigas e as canções são fontes históricas e objetos do quê? De memória, né? Então, não é algo um objeto que eu pego, mas é um objeto de memória. As melodias, as letras, os instrumentos utilizados e as maneiras como as músicas são cantadas revelam o quê? Os aspectos do tempo histórico e dos sujeitos que os produziram, né? Como a prof falou, o exemplo ali da ciranda cirandinha, dos escravos de Jó, roda a cutia, né? Que mais que nós temos? Roda a cutia, de noite, de dia, o galo cantou e a casa caiu. Então, essa é uma cantiga, né? Ó, o galo cantou e a casa caiu. Qual será o significado desse o galo cantou e a casa caiu? E aqui, a música no nosso ensino de história, né? Então, a gente privilegiar essa linguagem musical significa o quê? Construir conhecimento. Então, claro, temos músicas atuais? Temos. E elas não são importantes? São muito importantes também. Mas relembrar essas músicas, né, do passado, antigamente, faz com que a gente mantenha a história e o quê? A memória dessas cantigas e dessas músicas que já aconteceram. Então, cada civilização, cada grupo social tem o quê? A sua própria expressão musical. E nessa perspectiva, a linguagem musical se caracteriza como uma fonte de registro, né? E que é conhecida então como historiografia. E fica ali então registrada essa história tradicional. Então essa arte registra e faz o quê? E resgata a cultura dos povos. E tem sido algo muito importante para os homens de todos os tempos e de todos os lugares, né? Que foi algo que a prof já comentou ali com vocês, né? Então, a música é muito importante para que a gente mantenha a nossa memória. E cada região, então, tem o quê? Tem a sua característica, os seus aspectos, né? Então, aqui, os registros e a história. Ao estudar e produzir diversos tipos de registros, olha só, podemos observar que alguns aspectos do passado continuam iguais, né? Então, a gente consegue observar que alguns continuam iguaizinhos e outros o quê? Mudaram muito, né? E até se a gente for cantar para uma pessoa mais velha, ela vai falar, não, eu nem conheço. Mas aí se voltar e puxar uma versão mais antiga, ela irá conhecer, né? O modo que cantamos as histórias hoje é igual ou ela é diferente de como era feito no passado. Será? E as cantigas e as canções são as mesmas ou mudaram? Elas são cantadas da mesma maneira? Então, tantas perguntas, né? Então, vamos conversar um pouco e esclarecer sobre isso. Então, o modo como contamos as histórias. Então, tem os dois lados, né? Que nem uma moeda, ela tem dois lados. Então, tem algumas que contamos igual antigamente, mas também tem outras que contamos diferente do passado, né? Então, mesma coisa acontece com as cantigas e as canções, né? Normalmente, elas são cantadas o quê?
como antigamente, né? Mas algumas já tiveram algumas adaptações, como nós já conversamos, e elas são cantadas da mesma maneira. As que são cantadas iguais, sim, e as que tiveram alterações são cantadas um pouquinho diferente, né? Ou também acontece muito de a gente pegar uma mesma música, a mesma o quê? Batida daquela música e criar o quê? Uma nova letra, isso mesmo. Então, esses registros de memórias, né, as perguntas que fazemos sobre eles são fundamentais, então, para o quê? Para a nossa história, para a elaboração da nossa história. E é muito importante, né? Que nem as cantigas que nós cantamos quando pulamos corda, lembra que a gente já conversou em aulas anteriores também, que tinha aquela que a prof deu exemplo do um homem bateu em minha porta e eu abri, né? E daí? Lembraram, né? Então veja só, nessa imagem aqui nós temos duas contadoras de história num centro infantil no município de Sorocaba. Então ali elas estão falando do quê? Contando histórias ocorridas lá no passado, né? E apesar de permanecerem na cultura popular, o que anteriormente era divulgado nos núcleos familiares por meio da tradição oral, atualmente pode ser facilmente acessado por um grande número de pessoas, né? As nossas músicas. E por meio do quê? Das novas tecnologias, como CD, DVD, internet, MP3 e etc, né? Então, as cantigas que era passada, então, de geração em geração, que as famílias cantavam uns com os outros, faziam a roda ali, né? Ensinavam. Hoje em dia, vocês têm isso com muito mais facilidade, né? Conseguem entrar ali no YouTube, na Netflix, enfim, entram na internet ali, né, e tem o acesso a todas essas músicas, a todas essas cantigas e com versões com certeza, né, bem diferentes, melhoradas. Tem as versões da Galinha Pintadinha, Bob Zoom, enfim, né, as nossas cantigas tem do Patati Patatá, tem versões delas com vários personagens e que se torna o quê? Muito mais legal e divertida, não é mesmo? Então, os historiadores estudam o quê? O passado por meio de perguntas e dúvidas que surgem no presente. Então, questionar os registros da história permite ao pesquisador analisar quais costumes e práticas do modo de vida de antigamente mudaram e quais permaneceram quando? Na atualidade, nos dias de hoje, né? Então, o historiador ele pensa, mas por quê? E será que era assim? E por que era assim? Então, ele se enche de perguntas, de curiosidades e ele vai o quê? Vai investigar e vai questionar. E saiba mais! Respeitando-se os diversos contextos e características específicas, a música guarda o quê? A propriedade intrínseca de veículo de comunicação e relacionamento, o que lhe concede um referencial que, transcendendo a definição de arte, de se combinar os sons, refere a esta combinação o sentido a ela naturalmente inerente de expressão e representação. Então, o que isso quer dizer? E a música, o que ela faz? Ela nos guarda propriedades características da pessoa, né? Então, às vezes a gente escuta uma música lá, porque você gosta, porque você se identifica, né? E a pessoa que escreveu aquela música também. Tem muitas músicas, né, que nós podemos ver e reconhecer, né, que são poemas, são poesias. Então, elas têm rima. Então, a pessoa
coloca o quê? Acaba colocando um pouquinho de si, né? Nas músicas ela coloca o seu gosto, a sua história e vai o quê? Contando através da música. Muito bem. E para o Fischer, ainda, né, a experiência de um compositor nunca é puramente musical, mas pessoal e social. Isto é, condicionada pelo período histórico em que ele vive e que afeta de muitas maneiras. Então, como se pode notar, então a música e homem se identificam no tempo e no espaço, né? Que foi o que a prof acabou de falar, né? Então, quando um compositor, alguém cria uma música, então normalmente no contexto dele ele vai estar falando do quê? Da sua vida, né? Do seu pessoal, do social ou ali no meio em que ele vive. Então nessa aula, o que nós vimos? Como é importante preservar as cantigas, né? As músicas, para que assim seja o quê? Preservado as memórias e histórias culturais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, então volta ao vídeo, assista novamente e até a próxima aula.